Muito boa tarde, Heitor. Seja bem-vindo ao segundo DMC da Prime. Salve, Jorge. Boa tarde, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Apareceu aí, Jorge? Apareceu, Heitor. Tá carregando. Carregou. Beleza. Então, sou o Heitor, estou como coordenador de segurança da informação aqui na Prime IT. Trabalho há mais de 20 anos na área de TI. Os últimos anos foram dedicados à segurança da informação. Hoje, na nossa agenda, a gente vai falar de 3 tópicos principais, que é o código seguro, LGPD e a segurança da Prime. Primeiro ponto importante, é uma dúvida: todos precisam conhecer esse tema segurança da informação? A resposta é sim, todos. É muito importante, esse tema é relevante e, além disso, como o Jorge mesmo falou, é uma exigência dos nossos clientes. Eles explicitamente exigem esse conhecimento dos nossos colaboradores. Então, a gente vai começar falando um pouco do código seguro. Nossos amigos desenvolvedores já estão familiarizados com isso, faz parte ali do dia a dia. Aí quem não é desenvolvedor pode perguntar: mas eu não faço programa, por que que eu tenho que saber isso? É muito simples, né? A Prime é uma empresa que desenvolve código, faz parte do DNA da empresa, então é importante que todos conheçam o tema. Para exemplificar isso, olha que interessante essa imagem. É uma empresa de aspirador robô que faz máquinas com o que há de mais avançado em tecnologia, uma marca forte, referência do mercado, sonho de consumo de muita gente, principalmente quem tem gato em casa, né? Aí a funcionária está lá passando um pano. Fica esquisito, né? Quando você vê isso, fala sério, a loja vende o aspirador robô, tem um monte lá no estoque, e a mulher vai usar uma vassoura, um rodo, que seja. Fica estranho, né, Jorge? Eu até lembrei dos Jetsons, cara. Eu até lembrei do. Eu não sei se todo mundo é dessa época, né? O desenho dos Jetsons, que tinha as máquinas que faziam limpeza, enfim. E realmente, né, Heitor, essa imagem ela transmite que o produto pode não ser muito bom, já que a pessoa optou por varrer com uma vassoura e o pano, né, e não usar um produto da empresa. E na linha que você comentou, eu mesmo, o meu papel, eu não sou um desenvolvedor, não desenvolvo código-fonte, né? Eu tenho outras atribuições, mas sei da importância da segurança e o que isso pode gerar. E confesso a você que nas nossas conversas, durante a preparação desse evento, foi muito legal ver o conteúdo que você preparou e vai passar aqui para eles, porque isso abriu muito o leque, né, de visão sobre o tema código seguro. Sim, fiz esse introito aí da imagem para trazer agora para o nosso mundo aqui da Prime, né? A Prime é uma empresa que desenvolve códigos avançados, ela presta serviços para grandes clientes, desenvolve códigos seguros, segue os padrões de referência do mercado. É o sonho de consumo aí de várias empresas que procuram a Prime para tocar os projetos. Então, aqui na Prime é importante que todos conheçam esse tema, né? Mesmo que a atividade não seja diretamente ligada ali na codificação, como é o carro-chefe da Prime, faz sentido todos saberem um pouco aí de como funciona, né? Não, e é legal, Heitor, que assim, a área de segurança, ela é uma área que não é desenvolvedora de código, correto? Mas Sim, ela tem um conhecimento das práticas de mercado para poder direcionar, orientar a quem tiver dúvidas, né? Essa é uma parte interessante, né? Sobre a área de segurança, mesmo não exercendo esse papel de codificar, ela está por dentro do mercado em relação ao tema, né? Porque ela vai ser envolvida e acionada por esses clientes que tanto querem saber sobre a capacidade da empresa sobre a segurança de codificação, né? sim. É bem importante, por isso que a gente faz essa divulgação para deixar todos antenados, né? Aí, seguindo, a gente falou que a Prime segue esses padrões de referência do mercado, mas na prática, o que que isso quer dizer? Na área de desenvolvimento, existem alguns frameworks, alguns são bem famosos, entre os profissionais que trabalham na área, mas
para começar a conversa, né, o que que é um framework? A gente tem a definição formal aqui do que é um framework, mas para facilitar, é mais ou menos assim: a gente pega as melhores práticas, junta o que tem de melhor e chama de framework. Aquilo vira meio que uma receita de bolo para o trabalho, vai ter um mínimo de qualidade. É a receita do sucesso, digamos assim. Ninguém vai ficar inventando a roda toda vez que vai fazer um projeto. Então a gente pega as melhores práticas já consagradas, adapta aos requisitos de cada sistema que tem que fazer e aplica isso para deixar tudo certinho. E a receita é adaptada, né, conforme a situação sistêmica que vai ser trabalhada, né? Sim, e tem 2 frameworks que são mais, requisitados pelos nossos clientes. No nosso contexto, eles fazem mais sentido, que são o OASP Top 10 e o SANS 25. Para quem quiser ver lá direto na fonte, tá o link aí no slide, e a gente vai falar um pouquinho mais deles. Para começar, falar do OASP Top 10. Quem é dev já deve conhecer, mas para quem não é dev, a gente não vai aprofundar na lista, mas vamos falar por cima o que que significa, né? A OASP é uma sigla, traduzindo ficaria Projeto Aberto de Segurança em Aplicações Web. Ela é uma entidade que tem diversas publicações sobre segurança. Só uma história rápida: eu tive a oportunidade de participar de uma das palestras da OASP e teve uma demonstração de um sistema. Ele escaneava um documento, já fazia o OCR e preenchia, de forma automática todos os campos. Então ele pegava tudo que ele escaneou ali do documento e já preenchia o cadastro. É uma ideia bem legal, você coloca o documento e sai tudo preenchido. Mas aí, na palestra, eles fizeram, no lugar do nome, eles mudaram o nome, em vez de ser o nome de uma pessoa, colocou uma instrução maliciosa. Só fazendo isso, já foi possível invadir o banco de dados da aplicação. Foi simples assim. Ele trocou o campo nome por uma instrução e conseguiu invadir o banco de dados. Foi genial. Quem fez o sistema teve uma baita ideia legal, mas esqueceu de proteger a aplicação de injection, que é essa técnica que foi usada. Aí pode pensar: nossa, mas como que ele ia imaginar que alguém ia fazer isso? Usando o framework, seguindo as melhores práticas, aplicando aquela receita do sucesso que a gente falou. Enfim, voltando aqui na WASP, eles têm vários projetos e um deles é o WASP Top 10. Esse projeto ele traz uma lista das 10 vulnerabilidades mais exploradas em aplicações web e mostra como mitigá-las. Inclusive, uma dessas vulnerabilidades listadas é justamente o injection. A lista é dinâmica, ela é atualizada de tempos em tempos, mas algumas vulnerabilidades, elas estão lá há muito tempo, continuam na lista. A lista mais recente é de 2021. Pegando esse exemplo do injection que a gente falou, em 2017 era a vulnerabilidade top 1. Em 2021, ela aparece em terceiro lugar. Tá no auge O que ainda, né? mais ainda está. E o que chama a atenção é que a própria WASP, ela mostra como evitar esses problemas. Eles mostram o que tem que ser feito para proteger o código. Então, quem quiser se aprofundar nessa lista, quem quiser saber mais, como evitar esses problemas, na página do projeto tem os detalhes, mas a Prime ela também tem um curso só disso. É muito legal, foi feito aí pelo nosso amigo Fábio Almeida, material bem bacana. Fábio Almeida que está presente aqui no evento, hein? Ele contribuiu com conteúdos relacionados ao tema, né? E está disponível na área de Sim, treinamento, correto? exatamente. Então, para quem Valiosa quiser dar uma colaboração, Fábio. conferida, Um salve. Fábio está com aqui presente com a certeza. gente. Boa. Esse foi o OASP. Um outro framework que vale a pena a gente citar é o SANS 25. A SANS é um instituto gigante de segurança cibernética. Eles têm treinamentos, têm certificações próprias,
Eles disponibilizam vários materiais, fazem várias publicações na área. Entre essas publicações tem o SANS 25. É uma lista com os 25 erros em software que são considerados os mais perigosos, no sentido de enfraquecer a segurança. Então, entrando lá, eles têm um ranking que traz detalhes de cada vulnerabilidade. Eles mostram como remediar, como detectar, apresentam exemplos, padrões. Enfim, é tudo que um bom desenvolvedor precisa saber para evitar que o código seja aquele queijo suíço, tudo esburacado, cheio de problemas. Para quem trabalha com desenvolvimento, vale a pena conhecer mais a fundo, né? E esse ranking, ele é baseado em uma pontuação. Essa pontuação é chamada de score e vai até 100. Quanto mais alto o número, mais grave a vulnerabilidade. E tem um detalhe no ranking que é o código CWE, que significa Common Weakness Enumeration, ou enumeração de fraquezas comuns. O que é isso? É um sistema de categorias para fraquezas e vulnerabilidades de hardware e software. Então, esse número é interessante que, pesquisando pelo número, você consegue ver os detalhes de cada vulnerabilidade, e a descrição, exemplos, detecção, possíveis métodos de mitigação. Então, para quem não é dev, fica como curiosidade, e para quem é dev, fica a lição de casa, né, de conhecer esses possíveis problemas que têm que ser evitados. Esses dois exemplos que você deu são os principais, né, os mais conhecidos de mercado, né, Heitor? Parece que pode até haver mais, mas aí Sim, cabe às equipes aí avaliar assim, como ponderar a análise de riscos, né? Será que é o top 10, o 25, os dois, tudo? Como ponderar isso, né, cara? Porque se for avaliar todos os itens, pode ficar complexa a análise de riscos. Claro, eu imagino que quanto mais profundo e abrangente a análise, melhor, você mitiga mais riscos. Mas acredito que há uma diretriz aí dos líderes para poder ponderar isso, né? sim, são orientações gerais, vai depender de cada projeto, mas é um ótimo começo, digamos assim, é um bom ponto de partida você examinar essas listas para evitar esses problemas. Mas com certeza tem muitos outros frameworks, dependendo do projeto, vai ter que usar algum outro sim. Fantástico. Aí seguindo, você fez tudo certinho, aplicou as melhores práticas, seguiu as orientações dos frameworks, fez tudo lindo, maravilhoso. Mas para ter certeza que o código ficou bom mesmo, vai ser necessário fazer a revisão do código. Isso tem algumas ferramentas que elas fazem isso de forma automática, conseguem pegar bastante coisa. Se você esqueceu algum detalhe ali, a ferramenta te avisa. A própria WASP, ela disponibiliza uma lista dessas ferramentas. Então, entrando nesse endereço, vai ter ali todos os detalhes das ferramentas, algumas são open source, elas conseguem ajudar muito e não tem o custo da licença. Aqui no slide aparece parte dessa lista, mas a lista completa são mais de 100 ferramentas. Ela vai ter o detalhe da licença, da plataforma, quais linguagens são suportadas, pode ajudar bastante também. E essa lista é grande, não é não, Heitor? Sim, ela é bem grande, são mais de Quais 100. critérios seriam... Claro, eu acredito que tem aqueles critérios que são comuns, né, para uma análise e seleção de ferramenta, mas tem algum que você acha que tem que ser destacado? O mais importante é identificar a plataforma que você está usando para testar de acordo com o código que foi feito, né? Se você usar a ferramenta certa, você vai conseguir pegar esses problemas. Então, vendo esses detalhes aí de qual plataforma roda, o sistema operacional adequado, você consegue fazer esses testes. Legal. Aí uma dica agora para quem quiser aprender mais, tem o site Hacksplaining. Esse site, ele tem várias lições didáticas para ensinar sobre as vulnerabilidades. Só para dar um exemplo, a gente falou do SQL Injection. Nesse site, eles simulam uma aplicação que pede o e-mail e a senha. Se a pessoa digita tudo certinho, ela entra no sistema. Você consegue ir lá no site e fazer esse teste. Agora, vamos imaginar que em vez de digitar
o usuário e a senha, a pessoa consiga injetar uma instrução SQL, aí o código da aplicação vai interpretar. Por exemplo, ali na senha você digita apóstrofe, or, 1 igual a 1 e o sinal de menos, menos. Se a aplicação não faz o tratamento adequado desse campo, só com isso você vai conseguir dar bypass na validação. Então, olha que interessante, por baixo dos panos, o que aconteceu é que a instrução pede para selecionar o usuário que tem tal senha ou se 1 é igual a 1. Como 1 é igual a 1, ele consegue logar na aplicação. É esse tipo de coisa que os devs conseguem aprender aí nesse site e que tem que tomar cuidado na hora de desenvolver, né? Isso é só um exemplo, lá tem vários outros. Esse site, Heitor, ele é um site que você consegue pôr em prática um exercício real aí, né? E você chegou a fazer algumas simulações aí, não foi? Sim, a gente consegue fazer vários testes, simulando como se fosse um ambiente real, só que num ambiente seguro, né? Não tem problema você explorar essa aplicação, porque ela já é feita para isso. O problema é você deixar algum erro desses numa aplicação comercial, aí vai ser bem grave, Aí né? o barulho é maior. E, Heitor, esse site que você está indicando, que a pessoa pode estar botando em prática aí alguns testes, né? Tem custo? Esse não tem, É tem de um graça. outro, esse é de graça, mas esse outro aqui, que também é bem legal, ele chama Application Security. Ele tem duas partes, uma parte que é paga, mas ele também traz alguns exercícios sem custo. Você consegue treinar, aprender ali sobre as falhas. E o que é legal nele é que ele traz uma parte da OWASP Top 10 Web. Você consegue ver todos os itens mais relevantes que a OWASP listou e consegue colocar a mão na massa. Eu até trouxe um exemplo aqui, que lá você consegue simular aquele problema do Log4j. Muita gente aí do Java deve lembrar que foi uma dor de cabeça, né? Uma vulnerabilidade que foi descoberta em uma ferramenta de log baseada em Java, que afetou um monte de sistema. E muita gente teve que sair correndo para atualizar as coisas, para resolver esse problema. Então, o legal também desse site é acompanhar sempre, porque eles sempre vão trazendo novidades. Conforme vai saindo mais coisa, você consegue ir lá e acompanhar também. Baita dica, hein? Baita dica. Sim. E agora, pensando um pouco, por que que a segurança ela sempre foi um desafio, né? Não é uma preocupação nova, mas você deve ter percebido, Jorge, nesses últimos tempos a gente teve um boom na área, né? Parte Foi, disso verdade. foi parte por causa da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. É um tema importante, né? A privacidade e proteção de dados. Então a gente vai dar uma revisada nisso. A LGPD protege dados. Primeiramente, que dados, né? São dados pessoais. A LGPD, ela foi inspirada na GDPR europeia. Aqui tem o endereço da lei. Quem quiser ler na íntegra, pode ficar à vontade para entrar no endereço. Ela Para quem, é pública, a pessoa sim, consegue é acesso público, numa boa. qualquer um consegue ver. Para facilitar, a gente vai dar uma pincelada aí nos pontos principais. Primeiramente, falar dos pilares da LGPD. Pilares são transparência, privacidade e segurança. Parece slogan de político, né? Mas Bom, é foi o que criada para políticos, né? sim, o que isso quer dizer na prática? O titular, ele precisa saber por que os dados são tratados pela empresa. Esses dados pessoais, eles precisam ser protegidos pela empresa, e uma das premissas da lei é que os dados são do titular, não da empresa. A empresa faz o tratamento dos dados pessoais, mas ela não é dona desses dados. Isso tem que ficar claro, né? Os dados são do titular. Então, aí, para quem está assistindo a gente, você é um titular de dados pessoais. Os dados são seus e a empresa trata os dados, ela precisa fazer isso com transparência, cuidando da privacidade, mantendo a segurança. Aí a gente Isso. está.
Isso daí, com essa lei aí, Heitor, eu confesso que nós, pessoas físicas, né, ganhamos alguns títulos que até então não tinha, né? Não tínhamos, né? Ganhamos propriedades. Porra, virei um Sim. titular de dados, cara. Olha que Isso, empoderado que você ficou. fomos empoderados, essa que é a verdade. Porque até então, dados, eles não tinham muita relevância na tratativa, né? Em cadastros, em sites que você frequentava, enfim. A coisa realmente, como você falou, tanto é que com essa institucionalização dessa lei, o que teve de eventos no mercado sobre o tema, e nunca é demais reforçar, porque cada vez que eu revejo esse tema com você também, eu aprendo alguma coisa nova sobre essa lei, cara, é impressionante. Sim, e continua saindo novidades, né? Sempre que aparece alguma novidade, a gente se esforça aí para divulgar, faz o projeto Minuto de PO, porque ainda está em andamento, né? E só para deixar claro, a gente falou de dados pessoais. Uma definição de dados pessoais é se a informação permite identificar direta ou indiretamente o indivíduo que esteja vivo, então é considerado um dado pessoal. Para dar um exemplo, pode ser nome, RG, CPF. Tem alguns que eles são bem óbvios, né? Mas alguns, eles, por exemplo, o endereço IP, é aquele número que você recebe para navegar na internet. Ele também é um dado pessoal. Até mesmo os cookies que eles são armazenados quando você está navegando, também são considerados dados pessoais. E aqui a gente tem alguns exemplos, mas qualquer informação que permita identificar o indivíduo já é um dado pessoal. Tem esse detalhe, né, que a LGPD ela vale para pessoas vivas, então ela não protege dados de animais de estimação, por exemplo. Às vezes tem um animal que fez algum filme, é mais famoso, mas aí a LGPD não contempla esse tipo de dado. Ela é específica para pessoas vivas e os dados que permitam identificar alguém. Então, o cadastro da minha cachorrinha no PET, eu não posso exigir. Ele não está Lá coberto no pela veterinário. LGPD. Tá bom. Aí, além desses dados pessoais, tem uma outra categoria especial, que são os dados pessoais sensíveis. Eles são os dados que revelam origem racial ou étnica, convicções religiosas, convicções filosóficas, opiniões políticas, filiação sindical, questões genéticas, questões biométricas, questões sobre a saúde ou vida sexual de uma pessoa. Então, a LGPD protege os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Eles merecem uma atenção ainda maior na hora do tratamento. Por que que tem essa distinção? Os dados pessoais sensíveis, eles são aqueles que podem revelar informações que a maioria das pessoas não está disposta a compartilhar. Eles trazem uma exposição maior do portador desses dados e podendo até causar danos para a vida social e profissional da pessoa. No pior das hipóteses, esses dados podem fazer com que a pessoa acabe sendo afastada de forma preconceituosa, já que eles permitem que uma pessoa tire conclusões a respeito de outra pessoa por conhecer esses dados. Por isso que eles são considerados dados pessoais sensíveis. Isso, realmente, quando você compara o slide anterior com esse, né, as características dos dados, você vê que aí você, com estas informações, você tem, vai além de cadastro, né, de informação cadastral, aí vai além, vai para uma característica do indivíduo mesmo, né, a característica daquela pessoa. Exatamente. Isso foi um ponto bem positivo da lei, né? Sim, com certeza. A gente está falando aqui de tratamento de dados pessoais, então só para deixar claro, vamos falar um pouco aqui do que é esse tratamento, né? O tratamento de dados pode ser qualquer atividade que utilize um dado pessoal. Então, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão, extração. É um rol exemplificativo, ou seja, não é um rol taxativo, pode incluir outras atividades. Para resumir, qualquer coisa que você faça com um dado pessoal é um tratamento de dado pessoal.
Para dar um exemplo extremo, você anota o nome e o telefone de um cliente na palma da mão. Pela lei, isso já é um tratamento de dado pessoal. Por isso que é importante fazer o tratamento com cuidado, seguindo a legislação. Eu enxergo nitidamente, Heitor, essas atividades como um processo, né? Um processo desde o ato que o dado existe, passa a existir, até o ato que ele ser tratado. Aí eu te pergunto, né? Em que momento, dentro dos, entre aspas, ciclo de vida do dado, né, que está sendo tratado, em que momento ele deixa de ser tratado por uma empresa? Ele tem que ser tratado, ok, isso a lei prevê. Mas chega num determinado estágio em que aquele não vai fazer mais sentido haver a tratativa. E em que momento isso vai ser efetivado? Isso está ligado à finalidade. Você precisa justificar o porquê que você precisa tratar aquele dado. Tem que ter um motivo para o tratamento de dados. Tendo isso, você pode fazer esse tratamento. Assim que você não tem mais essa finalidade, aí o dado não precisa mais ficar ali no cadastro. Ele é Por isso, descartado. isso, exatamente. É um dos direitos do titular. E uma coisa que a gente percebe, né, Jorge, é que a LGPD ela é multidisciplinar, ela envolve várias áreas da empresa. Então, no Sim. nosso caso, o GEP, jurídico, própria TI, os bancos de dados com dados pessoais, até as imagens das câmeras de segurança, possíveis ações de marketing, dados do setor administrativo, tudo isso acaba tendo impacto na LGPD e merece atenção. Sem dúvida. Bom, é muita coisa, mas alguns itens não fazem parte do escopo da LGPD. São eles dados anonimizados, dados criptografados, dados do setor público e cartórios, dados jornalísticos, artísticos e acadêmicos, dados de pessoas falecidas, dados para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Não é que esses dados não devam ser protegidos, mas em relação ao escopo, eles não são cobertos especificamente pela LGPD. Quando você colocou isso, eu fiquei imaginando, cara, como é que ia controlar dados de jornais publicados, impressos numa banca de jornal, né? Então, A lei já realmente, cara, previu isso. exatamente. Um exemplo, você vai dar uma festa, mora num prédio e deixa uma lista de convidados na portaria. Essa lista não é para fins econômicos, então a LGPD já não cobriria esse tipo de ação. Só para dar um exemplo, né? Legal. Bom, agora vamos falar por que a gente deve cumprir a LGPD. Além de ser uma obrigação legal, afinal é uma lei, né, e as leis estão aí para serem cumpridas, o não cumprimento da LGPD, ele pode acarretar algumas sanções. Uma delas é manchar a reputação da empresa. A NPD, que é o órgão que fiscaliza a LGPD, ela pode aplicar desde uma simples advertência e até mesmo suspender as atividades de tratamento de dados. E tem a parte da multa também, né, que pode ser bem pesada. A gente sabe, né, Jorge, pagar multa é sempre muito chato, né? O É, ideal é todo evitar mundo chegar foge nesse disso, cara. ponto. O nome multa já dá medo, cara. Com certeza, e nesse caso da LGPD, o valor da multa pode chegar a 50 milhões de reais, com detalhe, por infração. Sim, Tá meus previsto. amigos, no casos mais graves, a multa pode chegar a 50 milhões de reais. É uma graninha, né, Jorge? É um alto impacto. Quando eu recebo aqui de carro que a esposa tomou por causa de rodízio, eu já fico em choque, cara. Então, realmente é importante ter um cuidado aí, né? Mas além da Sim. multa, não necessariamente vai ser multa, pode ser outras, né? Que você falou, pode ter uma advertência, adverte uma vez. Isso vai. Quem avalia essa sanção é a agência. Como é que você colocou? A NPD, Autoridade Nacional de Proteção autoridade. de Dados. Eles vão Autoridade avaliar Nacional. várias coisas, né? Se a empresa Deve ter. comprovar, se eles comprovam que tomaram as medidas de segurança adequadas, a empresa usa frameworks, olha ele de novo aí, frameworks reconhecidos pelo mercado em relação à segurança, por exemplo, o ISO 27001, se a vulnerabilidade que ocasionou o problema era desconhecida, o chamado Zero Day, todo um conjunto de situações que podem atenuar a culpabilidade.
Aí, nesse caso, a multa pode ser reduzida ou até ser feita alguma outra sanção. Aí, em compensação, se ficar comprovado que a empresa negligenciou o que deveria ter sido feito, aí o problema vai ser bem grande. Perfeito. Então, acho que está claro aí os impactos, né? Sim, agora que a gente já assustou todo mundo com as possíveis sanções, vamos falar um pouco dos direitos dos titulares. Esses direitos, que são 10, vou falar rapidamente de cada um deles. A propriedade, como a gente já disse, né, o titular é quem tem a propriedade dos dados. Consentimento, para tratar os dados pessoais, é necessário o consentimento explícito de cada titular. Tem algumas exceções que dispensam o consentimento, ele é uma das hipóteses de tratamento. A empresa, para tratar os dados, ela precisa enquadrar o tratamento em alguma das hipóteses, e o consentimento é uma delas. O titular tem direito à informação, então, se ele quiser saber a finalidade do tratamento, para que a empresa precisa daquele dado, ele tem livre acesso, ele pode perguntar para as empresas que dados que a empresa possui dele. Ele tem direito à segurança. Então, o titular, ele pode exigir que a empresa que trata os seus dados faça isso com segurança. Isso vai implicar no sexto direito, que é a responsabilidade. Então, caso de problemas, ele tem direito de responsabilizar a empresa. Revisão de decisões automatizadas. Então, se tiver alguma decisão que é feita automática, ele pode pedir uma revisão. Isso é, por exemplo, você pede um empréstimo, ele é negado, e não foi feito por uma pessoa, foi feito por um algoritmo. Você pode ir lá e pedir para ser revisado isso por uma pessoa. Pode ser que eles neguem de novo, mas é um direito, né? O direito à não discriminação, esse é bem óbvio, né? O titular tem o direito de não ser discriminado com base nos seus dados pessoais informados. Retificação, anonimização e eliminação. Então, o titular, ele tem direito de corrigir algum dado incorreto. Ele pode solicitar a eliminação dos dados, se não tiver mais a finalidade, e sempre que possível, a empresa ela tem que anonimizar esses dados. E o último direito é portabilidade, né? O direito de solicitar que os dados sejam portados para outro prestador de serviço. É bastante coisa, mas não é nada fora da realidade, né? Isso tem a ver com o que você chamou do empoderamento. Além de eu ser um titular de dados, está explícito meus direitos, né? Nesse contexto aí, né? Exatamente. A gente falou então, Jorge, uma das hipóteses de tratamento é o consentimento. Tem algumas outras hipóteses. Como eu falei, a empresa ela tem que adequar o tratamento a alguma dessas hipóteses. Então, primeiro, o consentimento, que é a autorização do titular para o tratamento de dados. Tem o cumprimento de obrigação legal, ou seja, a empresa ela faz o tratamento para cumprir alguma outra lei. Tem a execução de contrato, você pode fazer o tratamento de dados quando a empresa precisa tratar os dados para cumprir algum contrato que o titular faça parte. Tem o exercício de direito em processos, a empresa pode tratar os dados para exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral. Essa base ela é bem específica para isso mesmo. Tem o legítimo interesse, esse vale dar um exemplo. A gente falou das câmeras de segurança, né? A Prime ela usa essas câmeras para monitorar o ambiente. Nesse caso, a gente pode usar essa hipótese de tratamento de legítimo interesse, que é o interesse de manter a empresa segura. Então, nesse caso, não faz sentido pedir um consentimento formal de cada pessoa que vai aparecer ali nas gravações. O tratamento de dados das imagens de câmera de segurança é baseado no legítimo interesse. Tem a proteção da vida, esse é bem simples, né? Alguém está morrendo, você não vai ficar pedindo consentimento para tratar os dados. Vai tentar salvar a pessoa o mais rápido possível e depois ver essa parte, né? Tem o tutela da saúde, essa hipótese ela é bem específica também para ser usada para promover a saúde. Ela é válida para profissionais da saúde, serviços de saúde e autoridade sanitária. Tem a proteção de crédito, aqui vale um exemplo também. A gente falou que um dos direitos é pedir a exclusão dos dados. Mas imagina uma empresa de cobrança que precisa receber uma dívida de um titular de dados, aí
titular fala, pela LGPD, eu exijo que apague meu cadastro. Não faz sentido, né? Nesse caso, a empresa vai poder tratar os dados até receber o valor dessa dívida, né? Ela pode continuar tratando os dados pessoais, já está previsto na lei. Tem a execução de políticas públicas. Esse é bem específico, ele é válido ali para a administração pública. Eles podem tratar os seus dados pessoais se isso for necessário para a execução dessas políticas. E, por último, órgãos de pesquisa. A possibilidade de órgãos de pesquisa realizarem estudos. É um detalhe é que sempre que possível esses dados vão ser anonimizados, que ele importa o todo, né? No detalhe de cada um não é tão relevante. Então, Heitor, eu vou colocar uma dúvida aqui, em todas essas hipóteses de tratamento. Quando você falou sobre tratamento, você citou uma série de ações, né? Coleta, eu vou até recordar aqui, ó, você citou coleta, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, uma série de questões ações que poderiam ser consideradas nesse tratamento. Cada hipótese dessa, eu enxergo, aí me corrija se eu estiver errado, é um processo diferente, né, de tratamento. sim. Dependendo do contexto. E, claro, o contexto de tratamento, claro, aí a organização vai ver a situação do dado e vai ver em qual delas se acerta. Agora, cada uma delas eu enxergo um processo totalmente diferente, né? Sim, com certeza. Por isso que é complicado fazer a adequação de tudo isso, né? Você tem que prever bastante coisa, fazer o mapa de todos os dados, o mapeamento desses processos, para poder deixar tudo de acordo com a lei. Fantástico. Seguindo, Jorge, um conceito aqui que eu queria trazer também, são duas palavras que ficaram na moda aí recentemente, mas que são conceitos já mais antigos, é o Privacy by Design e o Privacy by Default. Apesar do nome ser parecido, conceitualmente é um pouquinho diferente. O Privacy by Design, ele implica no fato que a privacidade deve ser um pilar exercido desde a concepção de cada produto ou serviço. Ou seja, vai fazer um projeto novo? Já pensa em privacidade desde o primeiro dia, já faz o projeto pensando nisso, já atende os requisitos de privacidade desde a concepção desse projeto. Já o Privacy by Default, ele implica que todas as configurações de segurança já vêm ativadas por padrão no produto. Aí é opcional para quem for utilizar o produto diminuir o quão rígidas essas configurações são. Ou seja, lançou o produto, manda ele com tudo configurado no máximo de segurança. Se a pessoa quiser, ela pode diminuir isso depois, mas por padrão vai tudo configurado da forma mais segura possível. Isso ganhou muita força porque uns anos atrás tinha um produto de mercado, ele prometia que você colocasse um servidor no ar em 5 minutos. Realmente, você conseguia subir o servidor em 5 minutos. O problema é que em mais 2 minutos, alguém lá do outro lado do mundo já estava invadindo o seu servidor. Aí o mercado entendeu que não adianta ser simples de configurar se for inseguro. O padrão hoje é sempre deixar o mais seguro possível. Quem for usar, se quiser correr algum risco, aí é com a pessoa. Mas a gente tem que mandar o sistema bem configurado. Perfeito. Lembra que eu falei que eu aprendi coisas novas? Esse foi um que eu não conhecia, visto já alguns eventos sobre a LGPD. Esses conceitos foi você que me ensinou, cara. E eles são bem aderentes à LGPD. Seguindo esses conceitos, você já está cumprindo a lei, por isso que é bem interessante saber, né? Aí, seguindo na LGPD, eu queria falar um pouco do DPO. Para se adequar à LGPD, a empresa ela precisa nomear um encarregado de dados pessoais, também é conhecido como DPO. E para que serve o DPO? A função principal é atuar como um canal de comunicação entre a empresa, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD que a gente comentou. Então, os dados de contato do DPO, eles têm que estar divulgados no site da empresa. Além disso, é função do DPO garantir que a empresa esteja em compliance com as regras e boas práticas do setor. Ele vai aceitar as reclamações e comunicações dos titulares,
presta esclarecimentos, adota providências, ele que vai receber as comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai ter que adotar as providências conforme eles solicitarem. O DPO também tem que orientar os funcionários e os contratados da empresa a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Ele vai executar as demais atribuições que a empresa precisar também. Aqui na E Prime, eu estou nomeado como DPO. este que vos fala é o DPO. Quer dizer, você que fala, não eu, você que fala é o DPO da Prime. Aliás, Heitor, eu lembro que já teve até o ação Minuto, como é que é? Minuto Minuto DPO. Minuto de PO. Já é mais de um minuto, porque se somar todos dá mais de 1 hora. Se somar todos os Sim. episódios. E eu vi 100%, tá? Dos episódios. Eu não vi o 100% ainda. Mas está disponível, né, Heitor? Se alguém perdeu algum, dá para consultar. Se clicar num, vai vir todos os gravados. Não dá para ver? Sim, estão todos disponíveis. É só acessar lá, consegue ver. É 1 minutinho, só um por semana. E a gente tenta ajudar, né? Trazer essas informações relevantes, falando de uma forma condensada, sempre trazendo alguma novidade. Vale a pena conferir. Bem legal, bem legal. Que é uma atribuição que você está exercendo, né? Como de PO. Bem legal. Exatamente. Para resumir, então, a LGPD, Jorge, como a gente falou, todos os colaboradores da empresa eles são responsáveis pela privacidade e proteção de dados pessoais. Esse assunto ele demanda a atenção de todos. Então, por isso que a gente tem esse projeto Minuto de PO, né, para sempre lembrar todo mundo da importância desse tema. Então, a gente conta com todos que estão nos ouvindo aí para sempre seguir aderente à LGPD. Bem legal. Sem dúvida. Agora, para finalizar a apresentação, um último tópico que eu gostaria de abordar, nós começamos falando aí da importância do Código Seguro, falamos da LGPD, agora a gente vai falar sobre as medidas técnicas protetivas que a Prime adota. Bonita essa frase, né? Medidas técnicas protetivas. É uma bonita frase e confesso que também desperta uma curiosidade, porque até então eu, como não estou diretamente envolvido com as atividades da área de segurança, eu não conhecia o que você vai falar agora. Então, são informações bem interessantes que nem todo mundo sabe as ações que a Prime adota, as soluções que a Prime adota para preservar a segurança de uma forma adequada, né? Sim. O primeiro que nós temos é um appliance dedicado de segurança. O que isso quer dizer? Basicamente é uma caixa, ela contém um hardware e um software específico para cuidar da segurança. Esse appliance, ele controla a borda, ele está na fronteira entre a Prime e o mundo exterior. Então, dentro dessa caixa, a gente tem ferramentas avançadas para controlar o tráfego, a gente tem firewall, anti-malware, tem detecção de intrusos, tem VPN para conexão segura, ele faz análise de tráfego, entre outras funcionalidades. Por exemplo, se alguém fora do Brasil tenta conectar na rede da Prime, esse appliance ele bloqueia o acesso. Por que isso? Ele evita milhões de requisições maliciosas. A gente chegou a ver, o volume é assustador, assim, tem muita gente do mal por aí tentando invadir a rede das empresas. Não, e isso é o que você falou, é cada vez mais, né? Até aproveitando, Heitor, com que frequência o profissional da área de segurança ele tem que ligado ao antenado ou se atualizar nesse ramo por conta dessas crescentes, entre aspas, ações malignas virtuais. Olha, tem que ser diário, inclusive encerrando aqui a apresentação, eu já vou ver se não sai uma novidade do mal, porque não para, né? Acabando aqui, você já vai dar uma pesquisada. Com certeza. Aí. Seguindo, além do appliance de segurança, a gente tem também um sistema que chama pfSense. Ele é considerado um UTM. Traduzindo, quer dizer gerenciador unificado de ameaças. A gente usa esse servidor para fazer load balance e failover. Ou seja, a gente consegue balancear os links que a gente tem e se um deles falhar, o outro assume automaticamente.
Ele também tem regras de firewall para filtrar o tráfego de rede. Além disso, foi instalado um plugin que ele serve para IDS e IPS, que é a detecção de intruso. Não sei se você lembra do nosso outro evento, eu falei que o IDS é o pincher que avisa Lembro, latindo e o perfeitamente. IPS é o Rottweiler que resolve mordendo. E esse Só aí é para qual? deixar mais claro. Aqui a gente tem os dois, né? Tem um mix. Exato. Muito legal. Ele tem a capacidade, né, de detectar esses intrusos indesejados. A gente também faz com ele um controle de NAC. Com isso, somente usuários autorizados conseguem navegar. Ele tem um portal que a gente consegue cadastrar, só quem a gente quer mesmo que use a nossa rede que consegue navegar. E a gente faz também algumas VPNs específicas com os clientes nesse sistema. E não é só isso, né? A gente tem mais ferramentas. Por exemplo, a Microsoft, a gente contratou com eles o Azure, a gente consegue fazer o gerenciamento dos endpoints, fazer a administração dos usuários, a gente consegue incluir um segundo fator de autenticação, que é bem importante. O nosso e-mail está alocado com a Microsoft. A gente tem o MDM, ele permite gerenciar as máquinas remotamente. A gente consegue ver individualmente o que está instalado em cada máquina e qualquer ameaça que ele detectar, ele gera um alerta. Parece para a gente, então, ali em tempo praticamente real, tudo que está acontecendo, a gente consegue receber esse alerta. Além disso, a gente também tem uma ferramenta de inventário que serve para gerenciar todo o parque de hardware e software da empresa. Inclusive, na parte de software, a gente consegue avaliar as atualizações necessárias, se tem possíveis vulnerabilidades, isso é classificado por severidade, então a gente trata o que é mais importante primeiro. Tem como saber quais acessos foram feitos a partir de cada máquina, isso é independente se estava na VPN ou não. É bem interessante, né? A gente tem aquela frase que fala: a desconfiança é a mãe da segurança. Pensando nisso, a gente faz uma procura ativa por vulnerabilidades, a gente tem um scan que roda periodicamente. Além disso, são feitos testes de intrusão, tanto lógicos quanto físicos. A Prime contrata pentest externo, né? A gente paga uma empresa para tentar invadir a Prime, ver o que eles geram de relatórios. Se tiver algum apontamento, a gente faz o tratamento desses apontamentos para evitar problemas. Essa ação do Então, Pentest, vocês até fizeram uma recente, não foi, Heitor? fizemos uma recente, eles não conseguiram invadir. Então, nós estamos seguros, mas não dá para baixar a guarda, né, Jorge? Não, não dá. A segurança, ela parece exagerada até que ela seja insuficiente, mas aí já é tarde, né? Verdade. A gente tem outros controles também, esses são os principais que eu apresentei, mas nesse contexto, né, uma coisa que a gente tem que deixar claro é que nossos colaboradores, eles são peça fundamental. A gente precisa que todo mundo esteja alinhado, todo mundo esteja atento. Possivelmente aí um problema tem que ser reportado para a gente analisar mais a fundo. Então é muito importante utilizar a máquina da Prime apenas para realizar as atividades profissionais, não instalar programa por conta própria, consultar o GSTI, tem que ter cuidado com as senhas, utilizar senhas fortes. Não devemos usar a mesma senha para todos os sistemas, nunca deixar a senha anotada ali do lado do teclado. Quando sair de perto da máquina, deixa ela bloqueada, deixa a mesa limpa, deixa a tela limpa. Tudo isso ajuda na segurança. Como a gente falou, né, tem muita gente do mal aí tentando invadir a rede, então todo cuidado é pouco. A gente faz isso para diminuir ao máximo a superfície de ataque, né? Na dúvida, aciona a segurança. Com certeza. Então, Jorge, por hoje é isso. Rapaz do Valeu. céu, olha, esse valeu foi brilhante, cara. Nós conseguimos encerrar aqui, ó, o conteúdo, né? Faltando 1 minuto para as 17 horas. O nosso compromisso era das 16 às 17 horas. Então, Heitor, gratidão a você por
se propor a fazer mais esse DMC, o nosso segundo DMC oficial pela Prime. Agradeço demais a todos que participaram, a todos que estiveram aqui presentes, tá? Muito obrigado. E esse conteúdo vai ser gravado e disponibilizado. Então, se tiver alguém que teve que sair antes ou não pôde participar, vai ter a oportunidade de poder assistir a apresentação aí do nosso amigo Heitor. Heitor, muito obrigado. Como é que você fala? Valeu! É isso? Valeu! Uma ótima tarde a todos, um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.